Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em algumas histórias bem interessantes do livro Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. A ideia central é assim, bem provocadora. Muitos dos maiores sucessos de negócios, na verdade, não nasceram de planos geniais, mas sim de crises, erros, reclamações, até problemas pessoais mesmo. Ok, então a nossa missão aqui é tentar entender como é que esses desafios, esses aparentes fracassos, podem esconder, sabe, sementes de inovação, de grandes oportunidades. E a gente vai olhar para exemplos concretos que o livro traz. Para começar, uma história que muita gente conhece, mas talvez não a origem: o Banco Imobiliário. O Monopoly, né? Sabia que ele surgiu justamente durante a Grande Depressão lá nos Estados Unidos? Charles Darrow, o criador, estava desempregado. Ele criou o jogo e, olha só, foi rejeitado inicialmente pela Parker Brothers. Acharam a ideia chata, complicada demais. Pois é. E o que é fascinante aí, sabe? É como a necessidade, a crise pessoal dele e a crise econômica geral, meio que impulsionaram o Darren. Ele não parou ali na rejeição. Começou a vender por conta própria, localmente. E o sucesso foi tanto, aquele boca a boca, que a mesma Parker Brothers voltou atrás e comprou a ideia. Isso ilustra muito bem um ponto que o livro reforça, até citando o James Surowiecki. Momentos de recessão podem ser, na verdade, ideais para lançar certos negócios, porque a concorrência diminui, né? E esses inícios difíceis acabam mudando empresas mais fortes, mais resilientes. Faz todo sentido. A crise forçou um foco, né? No caso dele, entretenimento barato para fazer em casa. E interessante, não é só em crise financeira que isso acontece. A falta de recursos em si também pode forçar a criatividade, como, por exemplo, a história do saquinho de chá que o livro conta. O Thomas Sullivan, que era um comerciante, queria economizar, não queria usar as latas, que eram caras. Aí ele usou uns saquinhos de seda para mandar amostras. Exatamente. E a surpresa foi que os clientes acharam que era para mergulhar o saquinho direto na água quente. Acharam super prático. Uma restrição de custo levou, sem querer, a uma inovação de conveniência. Que doido, né? Totalmente. E tem outros exemplos assim. A Fanta nasceu na Alemanha durante a Segunda Guerra. A matriz da Coca-Cola, nos Estados Unidos, parou de mandar o xarope para lá por causa da guerra. Aí a filial alemã teve que se virar com o que tinha. Usaram soro de leite, restos de frutas, tiveram que improvisar para sobreviver e criaram a Fanta. Nossa, não sabia dessa origem da Fanta. E tem o caso da Swatch também. A indústria suíça de relógios estava, assim, quase morrendo por causa da concorrência asiática, dos relógios baratos. Precisavam de algo novo. Aí veio a ideia de transformar o relógio, que era um bem durável, caro, em um acessório de moda. Colorido, barato, colecionável. Foi uma reinvenção forçada pela crise no setor. Entendi. Lidar com restrições, então, é um caminho. Mas e os erros? Coisas que dão errado mesmo? O livro fala muito disso. E o caso do Post-its é talvez o mais famoso, né? Sim, é um clássico. Nasceu de uma cola que deu errado na 3M. O Spencer Silver criou um adesivo que era fraco demais para o que eles queriam na época. Ficou lá, meio esquecido. Anos depois, um outro funcionário da 3M, o Art Fry, estava com um problema pessoal. Ele cantava no coral da igreja e os marcadores de página que ele usava viviam caindo do inário. Aí ele lembrou daquela cola fraca do Silver. Pensou, e se eu usasse essa cola num papelzinho para marcar as páginas sem estragar? Pronto, era o Post-it. Incrível como conecta, né? Um erro técnico com uma necessidade super específica. Exato. E isso levanta uma questão importante que o livro aborda: a cultura de aprender com o fracasso. Não só aceitar, mas aprender. Você mencionou a 3M, mas tem o exemplo do Howard Schultz, da Starbucks, também. Isso! O livro conta que ele mantinha uma garrafa de uma bebida fracassada deles, o Mazagran, um tipo de café gelado, que não deu certo, bem na mesa dele. Era um lembrete constante, tipo, olha, a gente errou aqui, mas o que a gente aprendeu? E desse aprendizado, dessa cultura, veio depois o Frappuccino, que foi um sucesso bilionário. Interessante. E a Toyota também.
O primeiro carro que eles tentaram vender nos Estados Unidos, o Crown, foi um fiasco. Não aguentava as estradas, era inadequado. Mas em vez de desistir, eles usaram essa falha para entender profundamente o mercado americano. E aí criaram carros como o Corolla, super adaptados e que viraram um sucesso mundial. O erro foi um ponto de dados crucial. Entendi. Não é só o erro em si, mas o que se faz com ele, a análise estratégica do erro. E quando a ideia vem de um problema bem pessoal, uma coisa do dia a dia, o livro também explora isso, né? Sim, bastante. O barbeador descartável Gillette, por exemplo. O Kim Camp Gillette se cortou usando uma navalha daquelas antigas, que tinha que afiar, achou o processo todo perigoso e pouco prático. A frustração pessoal dele gerou a ideia. E se a lâmina fosse descartável? Faz sentido. E a Barbie? A Barbie também. A Ruth Handler percebeu que a filha dela, Bárbara, preferia brincar com bonecas de papel que representavam mulheres adultas, com profissões e tal, do que com as bonecas bebês que existiam na época. Ela notou ali um desejo infantil que o mercado não estava atendendo, a necessidade de projetar o futuro, talvez. E tem outros exemplos mais domésticos, digamos assim. O Band-Aid. Sim, inventado por um marido, o Earl Dixon, que trabalhava na Johnson Johnson. A esposa dele era meio desastrada na cozinha, vivia se cortando. Para facilitar a vida dela, ele pegou o gaze, esparadrapo e criou um curativo pronto para usar. Resolveu um problema real que ele via todo dia. E o filtro Melita de café. Mesma coisa. Uma dona de casa alemã, a Melita Bentz, estava cansada do pó de café que ficava na bebida. Era uma irritação cotidiana. Aí ela pegou um papel mataburrão do caderno do filho, furou o fundo de uma lata e improvisou o primeiro filtro de papel. O padrão que a gente vê aqui é a observação atenta. A observação de uma necessidade, de uma frustração, seja pessoal ou de outra pessoa. E muitas vezes a solução vem de quem está vivendo o problema, não necessariamente de um especialista de fora. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que essas histórias parecem mostrar é que as oportunidades raramente vêm com uma placa dizendo: "Oi, sou uma oportunidade". Elas chegam disfarçadas, né? De problemas, de crises, de erros, de reclamações, até de pequenas chateações do dia a dia. A chave, então, parece ser essa capacidade de olhar para a dificuldade com outros olhos, talvez. Eu acho que é isso. É uma mistura de resiliência, claro, tem que ter persistência, mas também observação aguçada. E, talvez o mais importante, uma disposição real para aprender com os tropeços e se adaptar, mudar de rota se precisar. Tem até uma citação que o livro menciona, algo como: o que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. Talvez a maior lição dessas oportunidades disfarçadas seja justamente quebrar esse ciclo, realmente usar o revés como aprendizado. É uma boa reflexão. E fica aí para a gente pensar, né? Se tantas ideias que mudaram o mundo nasceram de frustrações aparentemente pequenas, qual será a pequena irritação ou a ineficiência no nosso dia a dia que, se a gente olhasse de outro jeito, poderia ser o começo de algo, algo significativo? Um ótimo ponto para a gente encerrar. Fica a provocação.